Abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19. Texto que já foi referenciado pelo Caio no início do culto. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, enquanto o Caio já leu Isaías, capítulo 25, do 1 ao 6 também. E os irmãos vão ver como esses dois textos se encaixam, como eles se completam, como em Apocalipse nós vemos a completude daquilo que Isaías viu. Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 ao versículo 9. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, enquanto agora nós olhamos para o futuro, para essa realidade gloriosa que nos espera, essas que são as verdadeiras palavras do Senhor registradas pelo apóstolo João, enquanto olhamos para a eternidade futura, por favor, encha os nossos corações de esperança. Encha os nossos corações de esperança e fale conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das atividades que eu tive que realizar na academia militar na qual me formei é a chamada sobrevivência na selva. Como o nome diz, é um conceito simples. Toda turma, ela entra no avião no interior de São Paulo, vai até a Serra do Cachimbo, no Pará, bem na transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. E lá toda a turma desembarca, nós somos divididos em pequenos grupos, cada grupo entra em uma lancha e nós somos conduzidos pelos rios até vários pontos diferentes. E a missão é simples: sobreviver. Sobreviver 5 dias. Cada grupo não pode ter contato um com o outro. E o pior, cada grupo, ninguém pode levar comida. É proibido. Nós somos revistados antes. Não pode levar comida. E aí nós temos que sobreviver da segunda à sexta-feira. Mas para não dizer que não dão pra gente nada, eles dão um armamento para caça. Uma espingarda. Com poucas munições. Não é nada muito grandioso. Só que eu não sei se os irmãos sabem, caçar é muito mais difícil do que parece nos filmes. É difícil. Os animais, eles são muito mais inteligentes do que parecem. Principalmente os mamíferos. São muito mais inteligentes. Então, nós procuramos, ouvimos um barulho no mato, quando a gente chegava, nada. Já tinha fugido. Porque enquanto a gente só percebe o animal a poucos metros, ele, pelo faro, percebe a gente de muito longe. Então, primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Até que no terceiro dia, meu colega, ele avista o farfalhar das folhas no topo de uma árvore, pega a arma, carrega, fecha a mira, atira e ele acerta. Passarinho desse tamanho. O passarinho cai, a gente comemorou, os irmãos estão rindo, mas a gente comemorou, passarinho desse tamanho. A gente levou para o acampamento. Enquanto isso, tinham outros pescando. Improvisaram uma vara de pescar e eles tiveram mais sorte. Eles pegaram 2 peixes, também desse tamanho. E o que a gente fez com tudo isso? Nós éramos um grupo de 8 pessoas. O que a gente fez com tudo isso? Todos já estavam famintos.
A gente pegou o pássaro, pegou os peixes, limpou, jogou dentro de uma vasilhazinha, encheu de água do rio, jogou no fogo, na fogueira, ferveu. O primeiro pegou, deu um gole. O segundo pegou, deu um gole. O terceiro pegou, deu um gole. Passou todo mundo, voltou para o primeiro. O primeiro deu um gole, até acabar a água. Acabou a água, enche de água doce de novo, coloca no fogo aquela sopa e vai repetindo o processo até toda a carne do pássaro, dos peixes dissolver. E assim a gente consegue o máximo de nutrientes possível daquela refeição. Os irmãos podem ver, eu não morri, eu tô aqui. Mas passei fome. A gente sente fome. Ficamos famintos. E para passar o tempo, durante a noite, o que a gente fazia? A gente fez a fogueira para se aquecer. Nós colocávamos as redes ao redor da fogueira e cada uma na sua rede, a gente ficava conversando sobre vários assuntos. Mas os dois principais assuntos dos quais a gente falava era, primeiro, o quão faminto nós estávamos, ficava falando sobre a fome, e segundo, sobre tudo que a gente iria comer quando a gente voltasse para a civilização. E é uma paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós falávamos sobre a fome, e isso fazia a gente sentir mais fome, também enchia o nosso coração de esperança. Porque a gente sabia que em poucos dias o resgate ia voltar, ia nos levar de volta, e nós poderíamos nos satisfazer. Hoje à noite eu quero fazer com os irmãos o que eu fazia com meus colegas ao redor da fogueira. Falar sobre o futuro. Falar sobre a nossa esperança futura. Aquilo que nos aguarda. Afinal de contas, nós também estamos sobrevivendo em um mundo hostil. Nós também estamos aguardando o resgate. Porém, enquanto o resgate não chega, o que nos resta? Esperança. Esperança. Nos últimos domingos, nós temos considerado uma série de sermões chamada de Vem à Mesa, Comida, Comunhão e as Promessas de Jesus Cristo. E agora nós chegamos ao final, ao último banquete. Nós já vimos o banquete no Éden, já vimos o banquete do louco, refletindo os pecadores que estão sempre em busca de mais, em mais, em mais. Nós já vimos o banquete da mesa da ceia do Senhor, e agora nós chegamos no banquete celestial, o banquete das bodas do Cordeiro. Meu objetivo, então, é que você saia hoje, meu irmão, com seu coração cheio de esperança. Cheio de esperança. Expectativa. E não pensando, sabe, eu quero até que Jesus volte. Mas não agora. Pode esperar um pouquinho, sabe? Eu quero que ele volte, eu quero ir para o banquete, mas eu tenho muita coisa que eu quero fazer. Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero viajar, conhecer a Europa. Aí depois Jesus volta, senão ele vai estragar meus planos. Não. Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje louvando, cantando Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. Veja então, o texto que nós lemos começa no versículo 6, com o apóstolo João escutando um som. A voz de uma grande multidão que canta e adora. E repare na descrição que não é um canto apático, não é um coral triste, tedioso, não. Ele vai dizer que o som, ele se compara, o som do hino celestial, ele se compara como o som de poderosas ondas que rebentam contra a praia, ou como o som de trovões numa tempestade de relâmpagos. É um som forte. E a multidão canta, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E o som preenche toda a criação. Reina o Senhor, nosso Deus. Um louvor à onipotência, à soberania e ao domínio de Deus. Sabe, hoje nós vivemos em uma realidade onde aguardamos Cristo vir consumar o seu reino. Cristo já veio, já trouxe o reino dos céus, e agora nós aguardamos ele vir e consumar esse reino, de onde ele reinará por toda a eternidade do seu trono. É isso que nós aguardamos. Quando finalmente a morte será tragada,
As lágrimas serão enxugadas, porque não há lugar para lágrimas no reino de Cristo. Apenas alegria sobre alegria, sobre alegria, sobre alegria. E nós aguardamos. Não haverá mais dor, não haverá solidão. Nós temos um rei que irá reinar para sempre. E Cristo é este rei. Às vezes nós não vemos isso com tanta clareza assim. Não parece ser uma esperança, talvez, para você, que faça muito sentido. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo fraturado. Um mundo que está caindo aos pedaços. Nós olhamos ao redor e nós vemos guerras sem sentido, jovens morrendo por causa da decisão de homens poderosos. Nós vemos fome, nós vemos injustiça, caos político, tanto no Brasil como em diversos outros países. O próprio Brasil parece moralmente falido. E nós vemos tudo isso. Como é que a gente pode ter certeza? Cristo reina? Como nós vamos louvar isso, que Cristo reina? Como nós podemos dizer que em meio a tudo isso, que Cristo é rei? Sabe, irmãos, esse texto, o que está sendo relatado aqui, ele se encontra no final da história. E ele nos dá a certeza. Nós iremos declarar, reina o Senhor. Nós iremos dizer, reina o Senhor. O mal será expulso. Terá fim a corrupção, terá fim a imoralidade, Satanás será expulso para sempre. Nós cantaremos, reina o Senhor. Nós podemos repousar os nossos pés sobre esse alicerce firme. Nós podemos ter a confiança de que o Senhor Cristo voltará, nos resgatará e consumará o seu reino. E irá reinar do seu trono com cetro de ferro por toda a eternidade. Todo joelho vai se dobrar. Seja aqueles que creem em louvor a Ele, seja os seus inimigos com as suas pernas quebradas. Todos se curvarão e adorarão. E nós diremos, reina o Senhor. No fim, nós iremos cantar isso. Então, por mais estranhas e bagunçadas que as coisas pareçam agora, talvez as circunstâncias da sua vida, talvez você esteja passando por um momento mais tranquilo, por águas mais tranquilas, ou você talvez esteja sendo golpeado por todos os lados. No final, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nós diremos, reina o Senhor. Reina o Senhor. E aqui tem mais um detalhe, que às vezes pode passar despercebido em uma leitura mais desatenta do texto, mas que faz toda a diferença. Que a multidão, ela canta que o Deus que reina é o nosso Deus. O pronome possessivo, que é muito importante, é o nosso Deus que reina. Não é qualquer divindade. É o nosso Deus. Nas Escrituras, há uma identificação maravilhosa de posse e de pertencimento mútuos entre Deus e o seu povo. Se você voltar lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 7, você vai ver que quando Deus vai reafirmar as promessas que ele fez a Abraão, ele vai dizer o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa promessa pactual, ela é reafirmada, repetida, lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, quando Deus, após livrar o povo do Egito, fazendo o pacto, a aliança mosaica por meio de Moisés, ele vai dizer, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E essa promessa ela é repetida outras vezes nas Escrituras. Percebem? Então, essa é a expectativa do povo de Deus. Ao passo que não importasse o que estivesse acontecendo com Israel, eles sempre poderiam ter a certeza, nós somos do Senhor e o Senhor é o nosso Deus. É pertencimento mútuo.
Agora, em nosso texto, essa realidade, ela alcança a sua máxima expressão. Nós temos uma multidão que não é feita somente de hebreus, não é feita somente de filhos sanguíneos de Abraão, mas também de gentios, povos de toda língua, todo povo, toda nação, que juntos cantam: reina o nosso Deus. O nosso Deus. Como disse o profeta Isaías no texto que lemos no início do culto, judeus e gentios irão declarar: eis que este é o nosso Deus em quem nós esperávamos. Nosso Deus. E essa é uma baita esperança. O Senhor reinará para sempre. E não é qualquer Senhor, é o nosso Senhor. Mas olha só, o texto não para por aqui. Ele vai te dar mais motivos ainda para se alegrar. A alegria não vem apenas porque o Senhor reina, mas porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. O ápice de todas as celebrações. O maior banquete de todos. Chegou às bodas do Cordeiro. Isaías novamente vai dizer que será um banquete de carnes gordurosas, vinhos envelhecidos. A imagem é de comida boa. Um banquete alegre, alegria, felicidade. Essa é a imagem que o profeta e que o apóstolo João estão trazendo para a gente. E aqui nós temos uma das mais belas descrições para a igreja em toda a Escritura e que os irmãos já devem ter escutado. A igreja é a noiva de Cristo. Essa descrição revela muito sobre quem Jesus é para nós, sobre quem nós somos para Ele. Quando a Escritura usa essa metáfora, nos chamando de noiva, e declara que o banquete celestial será como uma cerimônia de casamento, isso revela a natureza do amor, carinho, cuidado e fidelidade mútuos entre nós e Cristo. Se você já se casou, você talvez lembre daquilo que você sentiu no dia do seu casamento. A expectativa. Eu lembro que eu estava no altar, mal podendo esperar. Era uma igreja que tinha um grande tapete, um grande corredor que dava justamente nas portas duplas para o lado de fora. Eu mal podia esperar para as portas se abrirem e eu ver a Ana entrar no vestido de branco. O pastor que nos casou esqueceu de chamar ela, então ela demorou para entrar mais do que era o previsto e eu fiquei lá em cima. Nossa, tá demorando, né? Cadê? E demorou e até uma hora que o pastor falou: ih, eu esqueci de chamar a noiva. E aí finalmente as portas se abriram. E aí eu vi a noiva entrando. Sabe? Mas olha que interessante. Porque enquanto eu estava no altar, cheio de expectativa e amor, esperando ela entrar, ela também estava cheia de expectativa do lado de fora, pensando: caramba, tá demorando bastante, né? Mas ela estava lá, cheia de expectativa, esperando as portas se abrirem, os olhares se cruzarem. Ela vinha andando até mim e se entrega a mim pelo seu pai. Amor e expectativa. Mal podíamos esperar para nos encontrar. Amor e expectativa é o que sentíamos ali um pelo outro. Quando a Escritura diz que nós somos a noiva de Cristo e compara o banquete celestial a uma cerimônia de casamento, ela quer dizer que há esses sentimentos entre nós e Cristo. Amor e expectativa. Então, se por um lado nós queremos logo que Cristo volte, nos resgate, vê-lo face a face, estar com o nosso amado por toda a eternidade, por outro lado, Ele também quer estar conosco. Ele também aguarda o dia das suas bodas. Nós o amamos, Ele nos ama, nós esperamos por Ele, Ele espera por nós. Sabe, para os gregos antigos, Zeus
não se importava com os homens. Okay? Eles eram apenas peças de um grande tabuleiro para ele se divertir. Mais ao norte, bem mais ao norte, os nórdicos, para eles, Odin também é a mesma coisa, não se importava. Eram divindades, falsas divindades à parte, apáticos, sem interesse nos homens, que não se importam. Mas nosso Deus, ele não é assim. Ele não é assim. Ele está cheio de amor por nós. E assim como nós aguardamos pelas bodas do Cordeiro, Cristo também aguarda pelas suas bodas com a igreja. Enquanto para nós é uma grande espera, para Cristo parece um breve momento, ainda assim, aguardamos. Aguardamos o dia que nós vamos nos encontrar. Essa imagem da noiva e do casamento servem para ilustrar o quanto ele nos ama. Perceba só, assim como em nossa cultura hoje em dia, o vestido da noiva é algo muito importante, é uma peça muito importante dentro da cerimônia de casamento, aqui no nosso texto também. Hoje em dia não é muito comum as noivas comprarem os seus vestidos e guardarem eles, passarem para suas filhas. É mais comum que elas aluguem o vestido. No caso da igreja, nós também não compramos nós mesmos o nosso vestido, as nossas vestes para o dia do banquete. Nós nunca conseguiríamos comprar essas roupas. Roupas brancas. Somos pecadores. Nós estamos vestidos com trapos de imundícia. As nossas vestes naturais são contaminadas pelo nosso pecado, como o pus saindo das feridas de um leproso contamina os trapos com os quais ele se veste, gente. Nós não podemos comprar essas roupas por nós mesmos. A igreja, ela não compra a própria roupa, mas ela a recebe. É uma roupa que nos é dada. Uma roupa comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Ele compra a igreja e também as vestes que a igreja usa e dá para ela essas vestes. Repare no texto. A igreja recebe as vestes. Deus deu à igreja um belo vestido de casamento, um vestido que nós nunca poderíamos fazer com merecer. Ele nos deu esse vestido. E o linho do qual é feito esse vestido são os atos de justiça. Sabe, por vezes nós, como calvinistas, a gente acaba pensando que Deus está apenas no início do nosso processo de conversão. Então, no resto da caminhada cristã, sobreviva, espere agora. Ele já te salvou lá no início, então agora você aguarda, você espera. Mas não é assim, isso não podia estar mais longe da verdade. Até os nossos atos de justiça, atos de piedade, nos são dados. Até a nossa santificação nos é dada por Deus. O apóstolo Paulo vai afirmar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ainda em Efésios, capítulo 5 agora, ele diz que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para que ela fosse santificada, para apresentar a si mesmo, para que a igreja apresente a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, sem imperfeições, sem defeitos. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo na santificação é um trabalho de embelezamento. O Espírito Santo está nos embelezando, tirando os nossos defeitos um por um, nos tornando mais belos para Cristo. Quando nós refletimos sobre isso, todo e qualquer sentimento de justiça própria em nossos corações tem que ser eliminado, tem que ser cortado e arrancado fora. Porque isso nos mostra que nem os atos de justiça que nós praticamos sozinhos. Isso vai contra todo discurso triunfalista dos nossos dias, sabe? Eu venci, eu fiz, eu trabalhei, eu. Não há lugar para isso aqui. Quando você estiver se empenhando no serviço por Cristo, e realmente se empenhando,
acordando mais cedo, vindo mais cedo, visitando os irmãos doentes, servindo, trabalhando naqueles ministérios que não tem muitos voluntários, mas você está lá se empenhando, trabalhando e fazendo. Você não deve se sentir orgulhoso de si mesmo, mas sim grato. Você deve realizar os atos de justiça não com orgulho e autoglorificação, mas com gratidão, com o coração cheio de gratidão, sabendo que enquanto você está servindo, ativamente servindo ao Deus, ao Senhor, à igreja, o Espírito Santo, ele está te dando esses atos de justiça para te embelezar para o dia das bodas, tornando você mais e mais e mais belo para Jesus Cristo. Isso elimina a nossa justiça própria. Porém, agora, eu quero que você repare em mais uma coisa no texto. Como qualquer cerimônia de casamento, você precisa de um convite para entrar na festa. Como qualquer cerimônia de casamento, você precisa ser convidado. Versículo 9. O anjo diz: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é um banquete para aqueles que são chamados por Deus. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, Deus conhece cada um dos convidados pelo nome, e Ele chama cada um deles pelo nome. Então deixa eu te dizer uma coisa, cristão. Você não é invisível, irrelevante, não. Você, homem que todo dia acorda cedo, vai trabalhar, aguenta um trabalho que você não suporta, mas você faz aquilo pela sua família. Ou você, mulher, que cuida dos seus filhos, uma guerra particular e que você vê que percebe que ninguém mais vê essa guerra. Você jovem, que talvez ache que não é muito compreendido, você enxerga o mundo de uma forma diferente. Ou até mesmo você, meu irmão mais velho, que seus filhos já saíram de casa, já estão longe, eles veem menos do que você gostaria que eles viessem. Você não é invisível. O Senhor Jesus, Ele olha para cada um de nós, nos conhece pelo nome. E Deus nos chama, nos convida para esse banquete, para essa cerimônia de alegria infinita. Ele nos chama como convidados e também como a própria noiva. Essa é a maravilha do Evangelho. Pecadores sendo feitos noiva de Cristo. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, faça isso hoje. Hoje. Se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo, porque em nosso texto os convidados são aqueles que creem, que têm fé no Filho de Deus. Faça isso e seja despojado dessas vestes imundas de pecado, se vista de pureza, das vestes de Cristo, da justiça que pertence a Ele. Se arrependa dos seus pecados e creia. Você também participará desse banquete. Por fim, para finalizar, eu quero me dirigir então a você, cristão, que aguarda com expectativa por esse dia. Você não pensa, ah não, Jesus pode voltar depois, não. Você aguarda com expectativa. O tempo passa, parece que ele nunca vai chegar. E saiba que isso não é exclusivo seu. Os crentes do passado pensaram da mesma forma. Eles aguardavam, morriam, vinham novos crentes, e aguardam, e agora é a nossa vez de aguardar. E nós continuamos aguardando, aguardando, aguardando. Sabe por quê? Nós sempre aguardamos. Porque nós não conseguimos parar de aguardar e de esperar a volta do Senhor. É porque nós já sentimos o gosto. Nós já sentimos o sabor do céu. Você já sentiu o sabor das coisas celestiais. Tem uma cena no último filme do Senhor dos Anéis e
Se você não viu, meu irmão, me perdoa, mas o filme é de 2003. Eu vou contar aqui o final. Uma cena que eu acho muito bonita, que você vê aqueles dois pequenos hobbits, Frodo e o Sam, que já viajaram por toda a Terra-média, já estão há meses fora de casa, saíram do condado e agora finalmente eles chegam no destino, a Montanha da Perdição, que, como o nome diz, não é um lugar muito convidativo, né? E há rochas, cinza, chamas para todos os lados, enxofre. Frodo já não tem mais forças, está quase desfalecendo, está quase perdendo a consciência, está ferido. E aí Sam, que diga-se de passagem é o melhor personagem desse filme, vira para ele e diz: lembre-se do condado, senhor Frodo. Logo será primavera e as orquídeas vão desabrochar, os passarinhos vão fazer os seus ninhos e logo chegará a colheita e todos irão comer os primeiros morangos com creme. E aí ele vira para Frodo no chão e pergunta: você se lembra do gosto dos morangos? Hoje nós estamos em uma terra que não é a nossa. Há sombras por todos os lados. Mas nós já sabemos o gosto do céu. Mesmo nós nunca estando lá, nós provamos do pão da vida. Pela fé, nós provamos de Cristo Jesus. Nós sabemos o gosto e não tem mais nada nesse mundo que é capaz de nos satisfazer. Tudo parece sem sal, insípido. Nós sabemos o gosto e aguardamos até o dia que nós vamos chegar lá e nos banquetear por toda a eternidade. Por isso aguardamos, sabendo que logo será a primavera e veja, nós podemos ter certeza de que ela vai chegar, porque o anjo disse: essas são as palavras de Deus e ele não mente. Logo irá chegar. Logo nós estaremos lá comendo desse banquete. Por enquanto, o que nos resta? Esperança. Mantenha firme, meu irmão, essa esperança no seu coração. Logo ele virá nos buscar. Logo nós que já experimentamos o gosto das coisas celestiais estaremos à mesa com o próprio Senhor Jesus. Maranata. Venha logo, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, venha logo. Venha logo nos resgatar. Venha logo nos levar para si. Senhor Jesus, venha logo. Nós esperamos. Nós temos um coração ardendo em expectativa. Mal podemos esperar para vê-lo, face a face, e estar com o Senhor por toda a eternidade. Amém.